A outra falácia é a falácia de generalização apressada. Vejam bem, pessoal, como nós falamos das duas anteriores, a falácia de argumento de autoridade é muito comum, nós presenciamos ela diariamente na TV, nos propagandas, nos comerciais, ela é muito presente na nossa vida. O argumento contra o homem também, ela é muito presente no nosso dia a dia. Nós, muitas vezes, fazemos uso desse tipo de argumentação, de falácia, né? Eu não consigo vencer o argumento do meu adversário, eu acabo ofendendo ele, lançando uma ofensa pessoal para tentar denegrir a imagem dele ou a dignidade dele. A terceira falácia também ela é muito comum, é a chamada generalização apressada. Querendo ou não, é a falácia que acaba gerando todos os preconceitos, tá? Então a falácia de generalização, o que é generalizar? Tornar algo geral, abranger para um todo, né? Apressado, ou seja, sem muito pensamento, sem muita racionalização, sem muita lógica nessa generalização. Tá? Então, por exemplo, eu estou viajando de carro, né, para um lugar novo, entrei numa cidadezinha para abastecer o carro, não conheço aquela cidade, entrei na cidadezinha para abastecer o carro, o frentista que me atendeu lá foi muito grosseiro comigo, foi mal educado comigo, né? Então eu saio de lá e eu digo, nossa, como aquele cara foi mal educado, não volto mais naquela cidade porque todo mundo lá é mal educado. Ou seja, por causa de uma pessoa, eu generalizei para todos. Tá? Não gosto daquela turma porque lá tem aqueles 3 alunos lá que não prestam atenção, então, né, aquela turma toda não... Veja, é generalização apressada. Tá? A gente faz isso muitas... Por que eu disse que ela é fruto de preconceito? Porque eu faço isso pela cor das pessoas, muitas vezes, a cor da pele da pessoa, pela origem étnica da pessoa. Tá? Por a pessoa vir de tal lugar, então se ela vem de tal lugar, ela é igual. Quando eu falo aqueles chavões, todo homem é igual, toda mulher é igual, ou seja, eu estou fazendo uma generalização apressada. É uma falácia, é um argumento não lógico. Okay? Então essa é a terceira falácia. A quarta falácia apresentada é a falácia de acidente. Ou seja, a nossa sociedade ela é regida por regras. Existem regras que regem todo o convívio social. Por exemplo, e esse exemplo está datado no livro, né? Por exemplo, não é incomum você entrar em estabelecimentos comerciais que tem a plaquinha proibido entrada de animais. Ou proibido entrar com animais. Tá? Essa é a regra. Mas eu tenho que saber, cada um de nós tem que saber, que existem exceções para a regra. É necessário. Por exemplo, se eu sou dono de um comércio e chega um deficiente visual com o seu cão-guia e precisa entrar na minha loja, eu não vou poder usar essa regra para barrar a entrada dele. E se eu usar essa regra, não admitir o acidente é aquilo que não é regra, se eu não admitir o acidente, eu estou cometendo uma falácia de acidente. Você não pode entrar aqui com esse animal. Por quê? Porque aqui é proibido entrar animais. Esse argumento ele é falacioso. Ele seria válido, né, se eu estivesse entrando na loja com o meu cachorrinho lá, né, de estimação, entrar na loja, ele poderia vir e dizer, você não pode entrar aqui com esse cachorro. Por quê? Porque aqui é proibido entrar com animais. Agora, para o deficiente visual, isso não é correto. É falacioso eu falar isso. Eu tenho que admitir os acidentes. É proibido entrar no banco com objetos metálicos. E a pessoa fez uma cirurgia e está com uma placa de platina, né, uns pinos lá na perna. Eu não vou poder exigir que a pessoa tire a perna, deixe lá de fora, entre sem a perna, né, porque não pode entrar com metal no banco. Não. Eu tenho que admitir a exceção, eu tenho que admitir o acidente. Okay? Então essa é a quarta falácia. A quinta falácia é a falácia de conclusão irrelevante. Tá? A falácia de conclusão irrelevante, ela vai gerar conclusões que não tem a ver com o assunto em questão. Né? Por exemplo, né, é quando a minha argumentação ela não tem muita
muito teor racional, então eu acabo apelando muitas vezes para a emoção. Tá? O livro ele traz o seguinte exemplo, né? O advogado muito habilidoso, ele não consegue mais argumentação para convencer o júri de que o cliente dele ele é inocente, então ele vai apelar. O cara está sendo acusado lá de um crime de homicídio. Mas ele vai lá para o júri e fala assim, mas ele é uma pessoa boa, ele ajuda o filho dele a fazer o tema toda noite, né? Ele é um bom esposo. Lá. Veja, o fato de ele ajudar o filho a fazer o tema toda noite, ser um bom esposo, não tem nada a ver com o fato de ele ter matado, de ele ter cometido um homicídio. Então isso é uma falácia, tá? De conclusão irrelevante, ou seja, é irrelevante como ele se porta em casa. O que está sendo julgado aqui é o fato de ele ter matado a pessoa. Ok? Então essa é a conclusão irrelevante. Ah, professor, não me dá nota baixa porque eu ajudo minha mãe a lavar a louça, eu faço isso, eu faço aquilo lá em casa. Veja, é irrelevante. O que está em questão aqui é o seu comportamento, sua postura, o seu rendimento em sala de aula. Tá? A sua postura, o seu rendimento, o seu comportamento como filho é outra coisa. Então, conclusão irrelevante. Ok? A outra falácia apresentada aí é a petição de princípio. Tá? Ou no vocabulário popular é o encher linguiça. Petição de princípio é aquela forma de argumentação que a gente fica enrolando, a gente fala sempre a mesma coisa, repete sempre a mesma coisa, né? A prof de português manda escrever uma redação que tem que ter no mínimo 30 linhas, eu escrevo 10, aí repito as mesmas 10 invertendo a ordem e vou invertendo. Tá? Petição de princípio. Por que tu foi mal na prova? Ah, eu fui mal na prova porque eu sabia que eu ia rodar de ano. Mas por que tu acha que tu vai rodar de ano? Ah, porque eu fui mal na prova. Ou seja, petição é repetição do princípio. O meu primeiro argumento ele é sempre repetido, ele é sempre transformado. Então eu vou sempre enrolando. Então essa é a falácia de petição de princípio. A penúltima tratada lá é a falácia de ambiguidade. A falácia de ambiguidade é quando eu uso o mesmo termo ou os mesmos termos com significados diferentes dentro do argumento. Tá? Por exemplo, eu quero justificar alguma coisa, tá? E eu acabo usando, por exemplo, existem várias palavras que têm a mesma palavra tem vários significados dentro da língua portuguesa, por exemplo, a palavra pena, né? A palavra pena é uma delas, né? Então, pena pode significar a palavra manga, ela pode significar várias coisas ou ter vários sentidos. Usar a mesma palavra com sentidos diferentes na mesma argumentação pode gerar uma falácia de ambiguidade. Tá? Pode gerar uma falácia de ambiguidade que é quando justamente eu uso isso propositalmente justamente para tentar enrolar o pensamento daquela pessoa que eu estou tentando convencer. Então essa é a falácia de ambiguidade. E a última, talvez a mais fácil talvez de todas, é a falácia de falsa causa. A falácia de falsa causa ela sempre vai ter por trás uma superstição. Tá? Ou seja, aquele cara que ele está lá fazendo a prova, foi mal na prova e disse, já sei porque eu fui mal na prova. Por quê? Porque eu esqueci de trazer para a escola hoje a minha caneta. Se eu venho com aquela caneta dá sorte, então eu não vim com a caneta, por isso que eu fui mal na prova. Ou seja, uma superstição. A caneta ela não vai interferir em nada de você ir bem na prova ou não. O que vai interferir é você ter estudado direito, lembrado do conteúdo, enfim. Tá? As superstições, quando eu faço uso de uma superstição, eu estou incorrendo numa falácia eu estou incorrendo num argumento não racional, num argumento falacioso, e esse argumento falacioso ele tem nome e é falsa causa. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Voltaremos em breve. Um grande abraço a todos.